Olá, tropa de elite, Miriam Marroquim, terceiras séries, como vocês estão, amores? Meus queridos alunos e alunas, espero que vocês estejam bem, que seus familiares também estejam bem, né? Nós estamos aí numa fase mais controlada, mais adaptável, mas ainda requer, né, a nossa atenção, o nosso cuidado, né, o nosso zelo pela nossa saúde e dos nossos familiares. Enquanto isso, vamos dar continuidade às nossas aulas de interpretação, hoje que são 12 de novembro de 2020, deixei na aula passada, lá no módulo 1, de linguagens, códigos e suas tecnologias, por sinal estou vendo aqui a imagem, olha lá vocês galgando, né? Subindo na escala do conhecimento, degrau por degrau, tentando conquistar aí o lugar de vocês ao sol. E vamos que vamos. Na aula anterior, lá na página 14, eu deixei duas questões, né? A questão 27 é uma delas, fala sobre a hepatite, e ele traz um cartaz, né, um folder, promovido para comemoração ao Dia Mundial da Hepatite, contra, né, na verdade, contra a hepatite, A, B, C, D e E. E ele diz assim, olha, hepatite é assim, pode aparecer onde menos se espera e em 5 formas diferentes, que justamente são a hepatite A, B, C, D e E, né? Você vê aqui, olha, na parte não verbal do texto, ou seja, na parte da imagem, que além de chamar a atenção com as palavras lá e a brincadeirinha A, B, C, D, E, EPA, o E de EPA, hepatite, traz também a figura do profissional da saúde, né? Que é justamente a pessoa mais gabaritada para poder falar, para poder argumentar sobre as maneiras de se prevenir. E aí ele diz, vacinem-se contra as hepatites A e B, use água tratada, siga sempre as recomendações quanto à restrição de banhos em locais públicos, lave sempre bem os alimentos, como frutas, verduras e legumes, lave sempre bem as mãos após usar o toalete e antes de se alimentar, ao usar agulhas e seringas, certifique-se da higiene do local e de todos os acessórios e certifique-se de que seu médico ou profissional da saúde esteja usando a proteção necessária, como luvas e máscaras, quando houver a possibilidade de contato de sangue ou secreções contaminadas com o vírus. Então, gente, é um profissional da saúde gabaritado, né, lhe dando as instruções de como se prevenir. E aí vamos ao que a questão pede, olha. A questão do Enem diz justamente isso. Nas peças publicitárias, vários recursos verbais e não verbais, né, que são os textos e as imagens, são usados com o objetivo de trazer ao público-alvo, né, influenciando o seu comportamento. Considerando as informações verbais e não verbais, verifica-se que, vou dizer logo a alternativa, porque essa questão, ela traz de forma muito clara, né, gente? Olha o que diz a letra B, a figura do profissional de saúde é legitimada, evocando-se o discurso autorizado como estratégia argumentativa. Então, o profissional da saúde fazendo uso da argumentação, né? Questão 27 resolvida, espero que tenham acertado. Vamos à questão 28. A questão 28 do Enem 2012, que trata-se da entrevista com Marcos Bagno. Se é uma entrevista, né, o texto aí, o autor, né, é justamente quem está realizando a entrevista, ok? O texto diz assim, pode parecer inacreditável, mas muitas das prescrições da pedagogia tradicional da língua, até hoje, se baseiam nos usos que os escritores portugueses do século XIX faziam da língua. Se tantas pessoas condenam, por exemplo, o uso do verbo ter no lugar de haver, como em hoje tem feijoada, né, no lugar de hoje há feijoada, é simplesmente porque os portugueses, em dado momento da história de sua língua, deixaram de fazer esse uso existencial do verbo ter. No entanto, temos registros escritos da época medieval em que aparecem centenas desses usos. Se nós, brasileiros, assim como os falantes africanos de português, usamos até hoje o verbo ter
como existencial, é porque recebemos esses usos dos nossos ex-colonizadores, que são os portugueses, né? Não faz sentido imaginar que brasileiros, angolanos e moçambicanos decidiram se juntar para errar na mesma coisa. E assim acontece com muitas outras coisas. Regências verbais, colocação pronominal, concordâncias nominais e verbais, etc. Temos uma língua própria, e agora preste atenção nisso, mas ainda somos obrigados a seguir uma gramática normativa de outra língua diferente. A gramática normativa, gente, é aquela língua padrão, tá? Aquilo tal qual a língua portuguesa se predispõe, tá? É a língua culta. Às vésperas de comemorarmos nosso bicentenário da independência, não faz sentido continuar rejeitando o que é nosso, para só aceitar o que vem de fora. Não faz sentido rejeitar a língua de 190 milhões de brasileiros para só considerar certo o que é usado por menos de 10 milhões de portugueses. Só na cidade de São Paulo temos mais falantes de português do que em toda a Europa. Fica claro aí, né, gente, que o Marcos Bagno, ele defende o uso da língua portuguesa, né, e que nós brasileiros devemos nos empoderar da nossa gramática normativa, né, tal qual ela foi concebida. Na entrevista, mas vamos analisar o que é que a questão pede, tá? Na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais. O autor, tá? A pessoa que faz a entrevista. Porque ele começa dizendo que pode ser inacreditável, né? Que pessoas ainda condenem o uso do ter no lugar do haver. Então, ele defende esse linguajar mais coloquial, né, mais simples do dia a dia. Mas aqui diz, faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Ora, se ele é um entrevistador e o gênero que está sendo utilizado é uma entrevista, gente, eu vou utilizar a norma culta ou a linguagem do dia a dia? É lógico que a norma culta, né? Eu estou fazendo algo oficial. Por mais que eu use aqui com vocês, gente, isso aqui é na hora que eu vou escrever com formalidade um texto, ou uma carta, ou um documento, se eu vou redigir um documento, eu vou usar para, eu não vou usar pra. Então, existe essa adequação da linguagem de acordo com a situação. E no gênero entrevista, a linguagem foi escrita tal qual, desde o início ao final, com a linguagem formal. Então, isso pode ser explicado pelo fato de que ele adapta o nível de linguagem à situação comunicativa, uma vez que o gênero entrevista requer o uso da norma padrão. Norma padrão, norma culta, norma gramática normativa. A gente tem que ter essas palavras para conhecer bem do que estamos falando, tá? Linguagem coloquial, linguagem do dia a dia. Norma culta, norma padrão, gramática normativa é a gramática formal, ok? Questão 28 resolvida, espero que tenham acertado. Proponho para vocês agora a questão 29 do Enem 2019, fresquinha do ano passado. E simples, gente, olha que texto pequeno. Esporte e cultura, análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Vocês irão ler um texto, porque a questão diz assim, a relação entre os elementos tradicionais e os modernos, nos jogos dos povos indígenas, desencadeou o quê? Quando eu digo desencadear, traz como consequência o quê? Leva a quê? Ok? Façam essa questão para a gente comentar na próxima aula. Deixo vocês, então, com uma excelente semana, ótimo fim de semana para vocês e a gente se vê na próxima aula. Beijos.